Órgão eleitoral da Venezuela confirmou a vitória de Nicolás Maduro, mesmo sem divulgar as atas das eleições e diante de tantas pressões internacionais. Governo venezuelano vai mandar mais de 1.000 pessoas para presídios de segurança máxima e assessor da presidência do Brasil fala em diálogo. Democrata Kamala Harris já tem votos suficientes para ser indicada pelo partido para concorrer à presidência dos Estados Unidos contra Donald Trump. Produção da indústria brasileira de junho subiu mais de 4% e foi a melhor dos últimos 4 anos. Estudo internacional feito durante mais de 40 anos apontou o leite vendido em supermercados como o produto mais adulterado à venda. O Ministério da Saúde alerta para o avanço da febre Oropoche em 21 estados. Ambiente dos cruzeiros em alto mar mudou com menos idosos e mais pessoas da geração Z viajando ao redor do mundo. E a judoca brasileira Bia Souza conquistou a primeira medalha de ouro para o país nas Olimpíadas de Paris. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A judoca Beatriz de Souza, ou Bia, de 26 anos, natural de Peruíbe, no litoral paulista, quinta colocada no ranking mundial, 1,78 m de altura, 135 quilos, chorou quando conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Paris. O hino brasileiro tocou hoje na França graças a uma guerreira. Saiu a tão esperada medalha de ouro para o Brasil. Beatriz Souza aplicou um vazare no começo da luta e venceu a israelense Haz Resko, vice-líder do ranking mundial e atual campeã europeia. Aos 26 anos, a menina da cidade de Itariri, no litoral paulista, se torna assim a 27ª atleta do judô brasileiro a conquistar uma medalha olímpica, a modalidade que mais trouxe conquistas ao Brasil nos Jogos. Esta é a primeira participação dela na competição. O Brasil ainda volta a disputar medalhas no judô por equipes, que encerra a disputa do esporte nos Jogos Olímpicos no próximo sábado. O vôlei masculino continua na luta. Hoje a equipe fez o que precisava e não tomou conhecimento do adversário do outro lado da quadra. Vitória tranquila para avançar. Depois de ser derrotada pela Itália e pela Polônia, a seleção brasileira encarou o Egito nesta sexta-feira, precisando vencer por 3-1 ou 3-0 para se classificar. Com parciais de 25-11, 25-13 e 25-16, o Brasil não teve dificuldades para bater a seleção norte-africana. Darlan foi o principal pontuador da seleção, com 15, sendo 12 de ataque, 2 de bloqueio e 1 de saque. Lucarelli marcou 13 pontos e Leal 10. O adversário da próxima fase vai ser definido após as partidas restantes da fase de grupos, que termina no próximo sábado. No surf, Gabriel Medina eliminou o também brasileiro João Chianca e agora vai disputar as semifinais contra o australiano Jack Robinson. Medina comemorou a vitória, mas lamentou ter eliminado um conterrâneo. Num duelo brasileiro das quartas de final do surf masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nesta quinta-feira, Gabriel Medina se saiu melhor e vai disputar as semifinais contra o australiano Jack Robinson. No mar de Teahupo, na Polinésia Francesa, o tricampeão da WSL começou a bateria, encaixando 2 ondas com notas 6,67 e 8,10. A pontuação de 14,77 foi bastante superior ao 9,33 conseguido pelo compatriota João Chianca, o chumbinho, que não teve sorte com as ondas. No tênis de mesa, Hugo Calderano também continua com chances de medalha de bronze. Na semifinal de hoje, ele perdeu a chance de enfrentar um chinês, como sempre, na final de uma Olimpíada. Dura derrota para o Brasil. Hugo Calderano perdeu nas semifinais do tênis de mesa para o sueco Truls Morgard e vai disputar o bronze. O carioca começou bem a partida e abriu 10-4 no primeiro set, mas tomou a virada com 8 pontos seguidos do sueco e demorou para se recuperar do baque.
O jogo continuou equilibrado, mas com o brasileiro quase sempre atrás no placar. No final, Monegal levou a melhor e selou a vitória no sexto set. A partida terminou com parciais de 12-10, 16-14, 7-11, 11-7, 10-12 e 11-8, que demonstram um equilíbrio entre os dois competidores. A disputa pelo bronze vai ser contra o francês Félix Lebrun, derrotado na outra semifinal pelo chinês Fan Zedong. Caso vença, Hugo vai entrar para a história como o primeiro não europeu ou não asiático a subir no pódio no tênis de mesa dos Jogos Olímpicos. A semifinal já é o melhor resultado brasileiro na competição. Com a medalha de ouro de Bia Souza no judô, o Brasil subiu algumas posições no ranking de Paris. Em primeiro lugar aparece a China, com 13 medalhas de ouro, 9 de prata e 9 de bronze, total de 31. Na sequência, vem a França, com 11 de ouro, 12 de prata e 13 de bronze, total de 36. Em terceiro lugar aparece a Austrália, com 11 de ouro, 6 de prata e 5 de bronze, total de 22. Em quarto, os Estados Unidos, com 9 de ouro, 18 de prata e 16 de bronze, total de 43. O país tem o maior número de medalhas, mas as de ouro é que garantem a melhor colocação. Em quinto vem a Grã-Bretanha, com 9 de ouro, 10 de prata e 8 de bronze, com um total de 27. E o Brasil agora está em 19º lugar, com 1 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze, total de 7 medalhas. E quando falta um goleiro para completar o time naquela pelada de fim de semana, melhor alugar um. E, por incrível que pareça, esse mercado está crescendo e movimenta 200 mil jogadores amadores no país. E quem vai para debaixo da trave pode ganhar até R$2.000 por mês. Imagine ser um jogador de aluguel e ainda ganhar por isso. Brincar, se divertir, fazer novos amigos e faturar por cada partida. Uma nova profissão tem despertado o interesse no mundo dos esportes. Estamos falando do goleiro de aluguel. E funciona da seguinte maneira: os atletas se cadastram no aplicativo, os peladeiros fazem as escolhas, os goleiros recebem os convites conforme a demanda. E então eles recebem o valor da partida mais cashback para adquirirem o material esportivo. Quem criou a ideia foi o desenvolvedor de sistemas Samuel Toaldo, a partir de uma brincadeira, em 2015. Ele disse que só era convidado para jogar porque também era goleiro amador e os amigos queriam jogar somente na linha. Samuel viu aí um nicho de mercado e um belo dia falou aos amigos em tom de brincadeira: agora vão ter que pagar para eu jogar. O projeto foi um sucesso. Em 3 meses, o desenvolvedor de sistemas já estava alugando goleiros em várias regiões do Brasil. Hoje, o app conta com 180 mil jogadores cadastrados. E tem espaço para as goleiras. Samuel garante que tem incentivado cada vez mais a presença feminina no futebol. Com a ideia inovadora, todos ganham e se divertem. Agora, o que não falta é goleiro ou goleira para as partidas entre amigos. O programa Celular Seguro vai ser ampliado. Agora ficará mais fácil localizar os aparelhos furtados. Aliás, quem comprar um telefone no mercado ilegal também será identificado. Uma portaria assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, criou uma nova fase para o programa Celular Seguro, voltada à recuperação de aparelhos furtados e roubados. A ideia de criar o protocolo surgiu primeiramente no governo do Piauí e agora será ampliada em nível nacional. A ideia é que, ao inserir um chip em um celular furtado ou roubado, o comprador receba uma notificação informando sobre a condição irregular do aparelho e se responsabilizando pela compra irregular. A nova etapa conta com a criação de um grupo de trabalho que terá 90 dias para elaborar um protocolo nacional de recuperação de celulares, completando o programa que já proporciona o bloqueio de aplicativos financeiros, além do chip do aparelho celular. O celular seguro permite que o usuário cadastre seu número na ferramenta por meio de um site ou aplicativo disponível para o sistema Android e iOS. Em caso de furto ou
roubo ou perda. A própria vítima pode acessar a conta no programa e efetuar o bloqueio do aparelho e de aplicativos financeiros. No momento do cadastro, também é possível indicar pessoas de confiança que poderão disparar alertas em caso de impossibilidade da realização da ação pelo titular da conta. Até o dia 1º de agosto, mais de 2 milhões de pessoas já haviam se cadastrado no sistema, lançado em 19 de dezembro do ano passado, e 68 mil alertas de bloqueio já foram disparados. Uma pesquisa indicou que o Brasil é o segundo país mais afetado com roubo de cartões de pagamento. O roubo de informações acontece quando criminosos conseguem instalar softwares maliciosos em dispositivos. A pesquisa de uma empresa de segurança online avançada apontou o Brasil como o segundo país mais afetado no mundo com o roubo de cartões de pagamento. Os dados indicam que mais de 600 mil cartões de pagamento foram comprometidos em todo o mundo e tiveram suas informações vendidas na Dark Web em redes anônimas que disponibilizam dados extraviados de outras fontes. Do total, mais de 39 mil foram roubados do Brasil. De acordo com a pesquisa, o país com maior frequência de roubo de informações de cartões de pagamento é os Estados Unidos, com mais de 73 mil cartões com informações roubadas. Depois do Brasil, aparecem a Índia, o México e a Argentina. O processo de roubo de dados começa com a instalação de um malware, um tipo de software malicioso projetado para explorar vulnerabilidades em redes e dispositivos. Essa instalação pode acontecer de diversas formas, como mensagem com o intuito de enganar a vítima para conseguir informações confidenciais, downloads de softwares infectados. Uma vez instalado no dispositivo, o malware consegue coletar diversas informações sensíveis, que vão desde credenciais e logins até detalhes de cartões de crédito. Os dados coletados são enviados diretamente para servidores de hackers, que costumam ou vender ou usar as informações em operações fraudulentas. Com essas informações roubadas, é possível fazer compras ou solicitar empréstimos no nome da vítima. E veja a seguir, produção da indústria brasileira de junho subiu mais de 4% e foi a melhor dos últimos 4 anos. E um estudo internacional feito durante mais de 40 anos apontou o leite vendido em supermercados como o produto mais adulterado na gôndola. Um esquema de desvio de verbas públicas destinadas a creches na cidade de São Paulo foi descoberto pela Polícia Federal. A organização desviou cerca de R$1,5 bilhão destinado ao ensino infantil na Prefeitura de São Paulo. O inquérito mostra que os indícios de irregularidades vão desde falsificações de guias da Previdência Social até a emissão de notas frias de serviços e produtos que nunca foram prestados ou entregues. Em outra manobra, fornecedores contratados pelas OSs devolveriam parte do valor que recebiam para as contratantes. As suspeitas de irregularidades começaram em 2018, após a Controladoria Geral do município receber denúncias anônimas sobre possíveis fraudes na contribuição previdenciária. A investigação da Polícia Federal começou em 2019 a partir de indícios de fraude e sonegação no recolhimento de guias previdenciárias por parte de entidades que administravam as creches terceirizadas da Prefeitura. 36 organizações sociais participaram do suposto esquema de desvio de dinheiro da educação municipal por meio de superfaturamento de contratos. O esquema contava com a participação de 5 escritórios de contabilidade que ajudavam a fraudar as prestações de contas das creches, além de 8 empresas noteiras, especializadas em emitir notas fiscais frias. As entidades recebiam verbas públicas que eram desviadas por meio da simulação de compras de diversos produtos, como merenda e material de limpeza. Alvo de uma longa investigação da Polícia Federal que
que resultou no indiciamento de 111 suspeitos. A máfia das creches, acusadas de desviar dinheiro do ensino infantil na Prefeitura de São Paulo, movimentou cerca de R$1,5 bilhão de reais entre os anos de 2016 e 2020 por meio de uma complexa rede de organizações sociais, escritórios de contabilidade e fornecedores de materiais e serviços. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou hoje ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o arquivamento do processo que investiga um suposto esquema de desvio de joias do acervo presidencial. A Polícia Federal indiciou Bolsonaro no mês passado por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os advogados do ex-presidente alegaram que ele não poderia saber que não poderia ficar com as joias. Para ele, faziam parte do seu acervo pessoal e não da presidência. Por isso, seria um erro administrativo e não um crime. Os advogados pediram ainda que seja dado o mesmo tratamento que os relógios recebidos pelo presidente Lula. Neste caso, o inquérito foi arquivado. Depois de 2 meses em queda, a indústria volta a acelerar e tem melhor resultado em quase 4 anos. Segundo o IBGE, no acumulado do ano, o setor teve expansão. O resultado teria sido provocado pela atividade de recuperação do Rio Grande do Sul, que enfrentou a tragédia das chuvas. A produção industrial brasileira avançou 4,1% em junho na comparação com maio, interrompendo 2 meses seguidos de queda. Segundo o IBGE, no acumulado do primeiro semestre, a indústria brasileira teve expansão de 2,6%. Em relação a junho do ano passado, a indústria avançou 3,2%. Já no acumulado nos últimos 12 meses, o avanço foi de 1,5%, intensificando o ritmo de crescimento em relação ao resultado do mês anterior. Com o resultado de junho, a indústria marcou o resultado positivo mais intenso desde julho de 2020. Entre as atividades, as influências positivas mais importantes foram assinaladas por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com alta de 4%, produtos químicos, com 6,5% positivos, produtos alimentícios, com 2,7%, e indústrias extrativas, com 2,5% de aumento. A criação de apenas 114 mil vagas no mercado de trabalho dos Estados Unidos no mês de junho acendeu um alerta nos mercados financeiros sobre a possibilidade de a economia americana estar caminhando para uma recessão. Uma das alternativas para evitar que isso aconteça é baixar a taxa de juros em setembro. E isso fortalece as moedas dos outros países. Por isso, no Brasil, o dólar, que disparou no começo dos negócios, desceu e fechou o dia em baixa de 0,45%, cotado em R$ 5,70 na venda. Na Bolsa de Valores, a queda passou de 1%, aos 125.854 pontos. O leite de vaca vendido em supermercados é o alimento mais adulterado colocado à venda nos supermercados do mundo inteiro. A conclusão é de um estudo internacional feito durante mais de 40 anos que analisou milhares de produtos que incluem detergentes em alguns produtos para o consumo humano. O estudo publicado pela Associação Internacional de Proteção Alimentar analisou milhares de ocorrências e identificou diversas fraudes em alimentos praticados ao redor do mundo. Essas fraudes são caracterizadas como o ato de enganar o consumidor para obter ganhos econômicos. Os itens afetados foram compilados por empresas norte-americanas que realizam testes nas cadeias de suprimentos aliados ao Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ao todo, foram analisados mais de 15 mil registros públicos sobre o assunto, identificados entre os anos de 1980 e 2022. O leite de vaca aparece no topo da lista de alimentos adulterados, seguido do azeite de oliva, mel e carne bovina. Além desses, foram listados outros 17 itens, incluindo leite em pó, suco de laranja, carne de frango e óleos.
As principais fraudes identificadas foram a diluição ou substituição de ingredientes, incluindo a troca por substâncias não aprovadas para o uso em alimentos que podem oferecer risco à saúde. Entre essas trocas, algumas chamam a atenção, como é o caso dos produtos lácteos, onde foram adicionados água, ureia e até detergente na composição. Os frutos do mar também foram modificados. Alguns itens foram vendidos como sendo de algumas espécies, mas pertencentes a outras, ou com a adição de gelatina. No azeite de oliva, cujo preço aumentou quase 50% nos últimos 12 meses, os cientistas identificaram que são misturados outros óleos mais baratos, como o de girassol. Só no ano passado, os oficiais brasileiros apreenderam cerca de 130 mil litros do produto com indícios de adulteração. De acordo com especialistas, não há maneiras específicas para o consumidor identificar as fraudes, apenas olhando os itens nas prateleiras. Mas há algumas estratégias que podem ajudar. Desconfiar de itens com preços muito baixos, sem rótulos, e a granel, por exemplo, é uma estratégia, pois eles podem escapar mais facilmente do controle de órgãos reguladores. Um estudo encontrou metais pesados tóxicos em alguns chocolates já achocolatados. A porcentagem ultrapassou os níveis recomendados de segurança. A pesquisa foi realizada pela Universidade George Washington, nos Estados Unidos. A maioria das pessoas ama chocolate, mas é preciso atenção às quantidades consumidas. Pesquisadores norte-americanos analisaram 72 produtos feitos com cacau, incluindo chocolates do tipo amargo e achocolatados ao longo de 8 anos. O objetivo foi identificar se metais pesados como chumbo, arsênio e cádmio entravam no preparo. O cádmio é um elemento natural geralmente localizado no solo, que pode se infiltrar nos grãos de cacau. Já o chumbo é encontrado na casca do grão. Esses minerais representam riscos à saúde, dependendo da quantidade. Os cientistas utilizaram os limites máximos permitidos de dosagem de metais pesados para avaliar se os produtos vendidos nos supermercados dos Estados Unidos estavam contaminados. O levantamento revelou que 43% das mercadorias tinham níveis de chumbo acima das recomendações e 35% ultrapassavam os limites estabelecidos para o cádmio. Apesar dos achados, os pesquisadores afirmam que os riscos à saúde são mínimos. Considerando essa informação, a ingestão de uma única porção não acarreta riscos significativos à saúde. Porém, o consumo de várias porções ou a combinação com outras fontes de metais pesados, como frutos do mar, atum e até mesmo arroz integral não lavado, podem exceder o nível de segurança. O consumo dessa iguaria deve ser associado a uma dieta balanceada, que inclua alimentos saudáveis, como frutas e chá verde. A dica é não abusar na hora de comer aquela barrinha de chocolate. Os salgadinhos com sabor defumado podem estar com os dias contados em alguns países da Europa. A Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar constatou que muitos apresentam elementos químicos que podem causar diferentes tipos de câncer. As opções de salgadinhos defumados nas prateleiras dos supermercados são muitas, uma verdadeira tentação. Mas por trás dessa variedade há também vários riscos ligados à saúde. As batatas chips e os molhos defumados, por exemplo, recebem aromatizantes com aditivos derivados da condensação de várias madeiras, chamados de produtos primários com sabor de fumaça. Essas substâncias têm capacidade de induzir alterações no material genético, sendo responsáveis pelo surgimento de cânceres e doenças hereditárias. E como são feitos esses aromatizantes? De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, esses sabores artificiais são criados através de um processo no qual a madeira é queimada e a fumaça é cuidadosamente purificada. Essa filtragem remove elementos tóxicos, como cinzas e alcatrão, resultando em uma fumaça líquida, concentrada que pode ser adicionada aos alimentos.
Alguns dos produtos químicos citados pelo órgão europeu incluem substâncias cancerígenas, como o estireno e o benzenodiol. O estudo levantou um alerta nos Estados-membros europeus, que defendem uma proposta que será adotada nas próximas semanas e implementada ainda este ano, para não renovar a autorização para 8 tipos de aromatizantes. E dentro de 2 anos serão proibidos os produtos que usam aditivos de fumaça como intensificadores de sabor, como, por exemplo, batatas fritas e molhos. Já os que usam os aditivos para substituir a defumação tradicional, como presunto, peixe ou queijos, terão 5 anos para os produtores se adequarem às novas exigências. Porém, os presuntos ou salmão defumados tradicionalmente, sem aditivos, não serão afetados. A empresa irlandesa de salgadinhos Kerry alertou que a nova regulamentação causaria prejuízos econômicos consideráveis, uma vez que o país é um dos maiores consumidores de produtos defumados da Europa. E veja a seguir, o órgão eleitoral da Venezuela confirmou a vitória de Nicolás Maduro, mesmo sem divulgar as atas das eleições e diante de tantas pressões internacionais. E a democrata Kamala Harris já tem votos suficientes para ser indicada pelo partido para concorrer à presidência dos Estados Unidos contra Donald Trump. Estados Unidos reconhece Edmundo González como presidente eleito da Venezuela. A Argentina, Uruguai e o Peru também reconheceram. A reeleição de Nicolás Maduro nas eleições gerais levantaram suspeitas de vários países após o resultado. As eleições do domingo na Venezuela desencadearam vários protestos dentro e fora do país. O Conselho Nacional Eleitoral deu a vitória a Nicolás Maduro, que concorria à reeleição. Por conta dos protestos, o ditador afirmou que mostraria as atas que comprovam a sua vitória, mas não entregou. O Conselho Nacional Eleitoral disse que o sistema eleitoral do país ainda não divulgou o resultado segmentado das mesas eleitorais da Venezuela por um suposto ataque. Em meio à pressão do povo venezuelano e vários questionamentos da oposição, os estados deu um prazo de 72 horas para que o Conselho Nacional Eleitoral e o ditador apresentassem a ata. Ontem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que a oposição foi a clara vencedora nas recentes eleições presidenciais da Venezuela, e não o líder autoritário. E afirmou que as evidências são esmagadoras de que o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, venceu a corrida de domingo. Ele criticou o Conselho Eleitoral da Venezuela por conduzir uma eleição profundamente falha, que claramente não refletiu a vontade dos eleitores. O Conselho Eleitoral de Maduro se recusa a divulgar as folhas de contagem de votos públicos. Os oponentes dizem que coletaram 80% das folhas, que mostram González ganhando 2/3 dos votos. O presidente reeleito da Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunciou depois das declarações de Antony Blinken, dizendo que os Estados Unidos tentam interferir nos assuntos internos e pediu que os estadunidenses tirem o nariz do país. Os presidentes da Argentina, Uruguai e Peru também reconheceram Edmundo González como presidente eleito da Venezuela, em meio à onda de críticas internacionais por suposta falta de transparência por parte das autoridades eleitorais. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela é visto pelos opositores como um braço do governo. O presidente do México, Andrés Manuel López, classificou o governo dos Estados Unidos como imprudente ao reconhecer o candidato opositor de direita, Edmundo González, como presidente eleito da Venezuela. Brasil, Colômbia e México divulgaram um comunicado conjunto em que reforçam o pedido de divulgação de dados por mesa de votação nas eleições venezuelanas do último domingo. Os 3 governos de esquerda apontam que as controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser por via institucional e que o resultado do pleito deve passar por verificação imparcial. O presidente reeleito da Venezuela, Nicolás Maduro, mandou prender manifestantes que são contra o governo. Já foram presas nos protestos que explodiram no país após sua controversa reeleição 1.200 pessoas. O ditador disse que estas prisões de segurança máxima estão sendo preparadas para receber opositores. Sem citar os Estados Unidos e outros países que não fazem parte dos países latino-americanos, o assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, disse que o impasse em torno das eleições da Venezuela
deve ser resolvido entre os países latino-americanos e que a situação deve ser resolvida sem interferências. Amorim disse que o Brasil tem uma visão parecida com o México e Colômbia, interessados em resolver pacificamente essa situação. O Partido Democrata aprovou nesta sexta-feira a indicação de Kamala Harris para disputar as eleições presidenciais de 5 de novembro contra Donald Trump. A vice-presidente garantiu a maioria dos votos dos delegados na votação online, que começou na quinta-feira. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, Jaime Harrison, nesta sexta-feira, durante um evento virtual com apoiadores em seu perfil na rede social X. Kamala agradeceu o apoio do partido. Kamala Harris é o único nome na cédula, pois ela foi a única candidata a reunir as 300 assinaturas de delegados para se qualificar, seguindo as regras definidas pelo partido. Embora a votação para a nomeação democrata tenha começado e possivelmente será concluída antes de Kamala anunciar seu companheiro de chapa, as regras do Partido Democrata não exigem uma votação separada para confirmar o candidato a vice-presidente. Enquanto a votação oficial está ocorrendo virtualmente, os delegados terão uma chamada cerimonial na Convenção Nacional do Partido Democrata, em Chicago, que começa em 19 de agosto. Logo após o presidente Joe Biden desistir da campanha de reeleição e anunciar apoio a Kamala Harris, ficou claro que a vice-presidente seria a única candidata séria para a indicação do Partido Democrata. Praticamente todo o partido, incluindo potenciais desafiantes, rapidamente a apoiou e levou menos de 36 horas para que Kamala garantisse suporte não oficial de delegados suficientes para ser a candidata presidencial do partido. O caminho de Kamala Harris para a nomeação contrasta fortemente com sua disputa eleitoral em 2020, que durou 11 meses, e quando ela desistiu antes das votações primárias do estado de Iowa. Biden, mais tarde naquela época, nomeou Kamala como sua companheira de chapa, uma decisão que a posicionou para assumir o manto do partido depois que ele se afastou no mês passado. Conforme o processo oficial de nomeação se desenrolava, a vice-presidente passou as últimas 2 semanas reorientando a campanha, que herdou em um cronograma truncado. A campanha de Kamala disse que arrecadou 310 milhões de dólares em julho, impulsionada pela energia renovada dentro do partido sobre sua candidatura. A arrecadação também é mais que o dobro do que a operação política do candidato republicano Donald Trump disse ter arrecadado no mês passado. Kamala Harris também está nos estágios finais de escolha de um companheiro de chapa. Em meio à escalada de tensão no Oriente Médio, os Estados Unidos decidiram enviar navios de guerra e caças para a região. O secretário americano de Defesa, Lloyd Austin, ordenou hoje o envio de cruzadores e destroyers, além de um esquadrão adicional de caças. O envio dos equipamentos de guerra ocorre em meio à escalada de tensões entre Irã e Israel e a iminência de um ataque retaliatório iraniano em território israelense. Os efeitos após o tufão Gaemi ainda são sentidos na China e resultam no aumento de mortes e desaparecidos. Segundo a agência estatal chinesa CCTV, foram confirmados 30 mortos e 35 pessoas desaparecidas em decorrência das chuvas e tempestades após a passagem do tufão. Tudo aconteceu na província de Yunnan, no sul da China, onde ficou registrado o recorde de chuvas no início desta semana. O tufão chegou no país asiático no mês passado como uma tempestade tropical e, desde então, tem sofrido com graves inundações. Diversas casas ficaram danificadas, estradas destruídas e muito deslizamento de terra. Bombeiros e soldados continuam trabalhando para retirar a população presa em aldeias cercadas por enchentes. As autoridades da China estão em alerta para um clima pior no mês de agosto. A Organização Mundial da Saúde publicou um estudo que mostra que mais de 175 mil pessoas morrem todos os anos na Europa devido aos efeitos de ondas de calor extremo.
As ondas de calor extremo deixam um rastro de morte na Europa. Um relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que mais de 175 mil pessoas perdem a vida devido ao fenômeno todos os anos, entre as quais 489 mil mortes relacionadas ao calor, registradas anualmente entre 2000 e 2019 no mundo. A região europeia detém 36% desse montante. A área da Europa da OMS, que se estende até a Ásia Central, é a que aquece mais rapidamente, cerca do dobro da média global. Nos últimos 20 anos, a mortalidade relacionada ao calor aumentou 30% na região. A OMS explica que as temperaturas extremas agravam as doenças crônicas, incluindo as cardiovasculares, respiratórias e cerebrovasculares. Também são responsáveis pelo estresse térmico, quando o corpo humano não consegue manter a temperatura entre 36 e 37 graus, a principal causa de mortalidade relacionada ao clima na região. De acordo com a organização, o número de vítimas do calor vai disparar nos próximos anos devido às mudanças climáticas. Algumas árvores da Mata Atlântica estão se movendo. Elas se reproduzem em lugares mais altos para escapar do clima abafado. É uma consequência do aquecimento global, que, por outro lado, ameaça a sobrevivência daquelas que precisam de lugares mais frios, que estão sumindo do bioma. Após analisar cerca de 630 espécies de árvores de mais de 95 locais diferentes da Mata Atlântica, pesquisadores da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, notaram um comportamento diferente em algumas dessas espécies em relação ao calor. O estudo revelou que nos últimos 50 anos, a região registrou um aumento de 0,25 graus por década e, como consequência, 1/4 das espécies em observação demonstraram a tendência de procurar lugares em altitudes mais elevadas, o que pesquisadores acreditam ser uma tendência de escapar das temperaturas mais altas. De acordo com o autor principal da pesquisa, Rodrigo Bergamin, nas florestas montanhosas, a maioria das árvores apresentaram esse padrão de relocação, o que gera uma preocupação, pois pode significar que espécies que dependem de temperaturas mais baixas estejam em risco de extinção à medida que o mundo continua a aquecer. Uma das autoras do estudo explicou que a pesquisa mostrou apenas o que está acontecendo no sul da Mata Atlântica, o que outras regiões podem acabar revelando novas tendências. Entretanto, de acordo com os pesquisadores, essa é a primeira evidência documentada de mudanças significativas da Mata Atlântica brasileira em consequência da crise climática. Segundo eles, o próximo passo agora será expandir a análise para outras regiões da floresta, a fim de criar um panorama geral sobre como esses locais estão respondendo às mudanças climáticas globais. E veja a seguir, Ministério da Saúde alerta para o avanço da febre Oropouche em 21 estados. E o ambiente dos cruzeiros em alto mar mudou, com menos idosos e mais pessoas da geração Z viajando ao redor do mundo. O Ministério da Saúde confirmou o aumento de casos de febre Oropouche no país. A doença já atingiu cerca de 21 estados. O Brasil registrou mais de 7 mil casos de Oropouche. A informação foi divulgada hoje em nota pelo Ministério da Saúde. O Amazonas com 3.224, Rondônia com 1.709 e a Bahia com 831 notificações respondem pela maior parte dos casos. Os estados que contabilizaram menos ocorrências foram Tocantins, Paraíba, São Paulo e Sergipe. Até o dia 25 de julho não haviam registros de mortes pela doença, mas o Ministério da Saúde confirmou 2 óbitos na Bahia. As vítimas foram 2 mulheres que não tinham comorbidades e apresentaram sintomas semelhantes à dengue. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, as pacientes tiveram febre, dor de cabeça, dores musculares e no fundo dos olhos, que evoluíram para sintomas graves, como dor abdominal intensa, sangramento e hipotensão. Um outro óbito em Santa Catarina está sendo apurado. Há também 9 casos de transmissão vertical, que é de mãe para filho. As investigações também seguem em Pernambuco com 5 casos, um registro na Bahia e 3 no Acre.
2 deles evoluíram para óbito fetal, causando aborto espontâneo, e 3 deles mostraram anomalias, como a microcefalia. Uma pesquisa está sendo realizada pelas secretárias estaduais e especialistas para entender se existe uma relação entre o Oropouche e os abortos. A febre Oropouche é considerada uma arbovirose, assim como a dengue, a zika e a chikungunya, mas o transmissor é o mosquito polvora. As autoridades sanitárias alertam a população para manter as casas limpas, evitar o acúmulo de lixo orgânico doméstico, usar roupas compridas e sapatos fechados em lugares com insetos e também aconselham o uso de repelente, além de um acompanhamento redobrado na gestação de mulheres que estejam com suspeita da doença. Acabou hoje o prazo para que todos os lixões fossem eliminados do país. A meta foi estabelecida pelo governo brasileiro, mas ficou no papel. Ainda existem 1.572 lixões e quase 600 aterros controlados. A situação é mais grave nos municípios das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Esse foi uma pauta do século passado, uma vez que a destinação final do lixo em condições que não tragam inconveniente à saúde e ao bem-estar público já estava prevista na Lei 1230 de 1954, assinada pelo então presidente Café Filho, de 1899 a 1970, sobre normas gerais de proteção da saúde. Em sua versão do século XXI, o prazo vencido agora é uma prorrogação do limite determinado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que previa para 2024 o fim de todos os lixões e a consequente disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos de todos os municípios. Este não é o caso de lixões e aterros controlados, porque eles não protegem o solo dos contaminantes produzidos na decomposição, que podem atingir os lençóis freáticos, além de atraírem vetores causadores de doenças e de emitirem gases de efeito estufa responsáveis pela crise climática. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, mesmo assim, esses locais foram o destino de mais de 33 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos em 2022, ou 43% do lixo gerado naquele ano. Os custos ambientais e climáticos da poluição gerada pela má gestão de resíduos no Brasil e os respectivos danos à biodiversidade e à saúde humana foram da ordem de 97 bilhões de reais em 2020, de acordo com estudos. Esse mês acontece a campanha Agosto Branco, que marca a luta contra o tabagismo no país. E esse ano mira principalmente o uso do cigarro eletrônico e do narguilé. O tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão. A doença é responsável por cerca de 28 mil mortes por ano. A campanha Agosto Branco acontece para tentar conscientizar as pessoas. O tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Em cerca de 85% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo do tabaco e seus derivados. Por conta disso, é importante alertar sobre esse tema, porque a prevenção é a principal ação para diminuir o número de pacientes com o problema. Em todo o mundo, esse tipo de câncer era o primeiro entre os homens e o terceiro entre as mulheres. E no Brasil, era o terceiro mais comum em homens e o quarto em mulheres. A doença foi responsável por mais de 28.600 mortes no Brasil. E no fim do século XX, o câncer de pulmão se tornou uma das principais causas de morte evitáveis. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, as estimativas de câncer de traqueia, brônquio e pulmão são de 32.560 novos casos por ano. Atualmente, os jovens são as principais vítimas do cigarro eletrônico, que apesar de ter sido proibido pela Anvisa, continua sendo muito usado. O produto também está associado a doenças pulmonares letais, como o câncer. 20% do câncer de pulmão pode ser resolvido com cirurgia, mas como a doença muitas vezes não apresenta sintomas e pode matar mais as pessoas. Muitos casos são diagnosticados já em estágio avançado. Por isso é importante sempre se consultar com médicos e realizar exames preventivos, mesmo sem apresentar sintomas. A campanha Agosto Branco é essencial para fazer a conscientização sobre o câncer de pulmão, os principais sinais e principalmente sobre como preveni-lo, já que é uma doença extremamente prevenível.
De cada 10 jovens, 8 apresentam pelo menos 2 fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Apenas 3% dos jovens entre 13 e 17 anos declararam não adotar comportamentos prejudiciais à saúde. O consumo regular de guloseimas e de refrigerantes está entre os hábitos de risco dos adolescentes brasileiros. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de São Paulo questionaram os estudantes sobre temas como dieta, exercício físico e consumo de drogas. O estudo mostrou que 81% dos adolescentes brasileiros apresentavam 2 ou mais dos hábitos considerados nocivos, como a falta de atividade física, tabagismo, a ingestão irregular de frutas e vegetais, sedentarismo, consumo de bebidas alcoólicas, entre outros. Apenas 3% não declararam nenhum desses comportamentos. Segundo a análise, os adolescentes de 16 e 17 anos que moram na região sudeste do Brasil e aqueles que autoavaliaram a própria saúde como ruim ou muito ruim foram os mais propensos a apresentar múltiplos fatores de risco comportamental. Já os adolescentes do sexo masculino, pardos e que moram em áreas rurais mostraram menor probabilidade. O resultado é preocupante, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, porque comportamentos adquiridos na adolescência tendem a permanecer na vida adulta. Além disso, doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por cerca de 74% de todas as mortes no mundo. As viagens de navio atraem cada vez mais jovens. Os cruzeiros não são apenas o sonho de consumo só da terceira idade. O principal atrativo desse tipo de férias está no custo-benefício oferecido pelo pacote com tudo incluso. As férias em cruzeiros estão mais populares que nunca, e um motivo surpreendente para isso é o crescente interesse de um grupo que historicamente evitou essa indústria voltada para a terceira idade, os jovens. O principal atrativo de um cruzeiro para pessoas na faixa dos 20 e 30 anos é o custo, que geralmente é mais barato do que outras opções de férias. Empresas americanas de cruzeiros têm visto uma mudança significativa em sua base de clientes, com metade dos passageiros sendo da geração Z. Segundo a Associação Internacional de Linhas de Cruzeiro, outras empresas no ramo também têm observado um crescimento semelhante entre os jovens, com a idade média dos passageiros dos navios diminuindo por 2 anos consecutivos, após ter permanecido praticamente estagnada desde 2016. No ano passado, os cruzeiros oceânicos partiram com mais de 30 milhões de pessoas, 7% mais do que em 2019, de acordo com a Associação Internacional de Linhas de Cruzeiro. Enquanto isso, o turismo internacional caiu 12% no mesmo período. Neste ano, 7% dos gastos com viagens dos Estados Unidos foram para cruzeiros, em comparação com 5% em 2019. O interesse juvenil não poderia vir em melhor hora para as grandes empresas de capital aberto do setor, que viram sua dívida dobrar em 2020, enquanto lidavam com navios parados por 2 anos por causa da pandemia. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.